Fala, meus irmãos, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Perdão, tinha que arrumar a câmera aqui. E finalmente hoje nós vamos finalizar o Salmo 119, né? Já faz alguns meses aí que eu tô fazendo essa série, tô fazendo aos poucos, né? Porque ele é dividido nas letras do hebraico. E aí finalmente vamos finalizar o Salmo 119. É maravilhoso, eu recomendo que vocês leiam ele inteiro na casa de vocês aí, na Bíblia de vocês. Mas vamos finalizar então aqui no canal. E vou falar mais alguns versículos legais, né? Então eu anotei aqui Salmo 9, versículo 10, tá? Que esse vídeo possa ser muito edificante para todos nós. Então vamos lá. Ele fala assim, ó. É o cântico de ações de graça, né? Eu vou aproveitar e falar tudo, para falar a verdade, né? Tava anotado Salmo 9, 10, mas eu vou falar tudo. Salmo de Davi para o cantor mor sobre Multilabem. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos retornaram, caíram e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Os inimigos foram destruídos e acabaram para sempre as assolações. Tu arrasaste as suas cidades, e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está assentado como rei, perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, fará juízo aos povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, anunciai entre os povos os seus feitos. Pois quando demanda o sangue derramado, não se esquece do clamor dos miseráveis. Tem misericórdia de mim, Senhor, olha para a miséria que sofro, por causa daqueles que me aborrecem. Tu que me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores nas portas das filhas de Sião, e me alegre na tua salvação. As nações caíram na cova que fizeram, na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez, enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos. Higaion Selah, eu não sei o que isso quer dizer ainda. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectativa dos miseráveis será frustrada. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgadas as nações diante da tua face. Infunde-lhes o medo, Senhor, para que saibam as nações que não são mais do que homens. Glória a Deus. Então, é isso. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, Senhor, porque você nunca desamparou aqueles que te buscam, aqueles que confiam em ti, a tua palavra diz, aqueles que são sinceros, aqueles que estão contritos e quebrantados de coração, o Senhor não rejeita, aqueles que se arrependem de seus pecados, que confessam seus pecados e que clamam pela tua misericórdia, o Senhor perdoa, Senhor. Porque como alto é os céus, né? Como diz o Salmo 103, se eu não me engano, ou 102. Como alto é os céus, assim grandes são as tuas misericórdias para com aqueles que o temem. Como longe está o Oriente do Ocidente, assim ele afasta as nossas transgressões de nós. Porque aquilo que nos afasta de Deus são as nossas transgressões, como diz em Isaías. Deus, o teu braço não está retido, a tua mão não está retida para que não possa salvar, mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. E é por isso, Senhor, que o Senhor precisa lavar os nossos pecados. E a remissão de pecados não ocorre sem derramamento de sangue. É por isso que o Senhor já ensinou para Adão, para Abel, para Abraão, para todos os patriarcas, para os teus servos, para os israelitas, a sacrificar
os cordeiros, fazer holocaustos, sacrifícios de animais, porque tudo isso representava, Senhor, não é por maldade, não é porque o Senhor seja mau, como muitos pensam, mas é que já representava o teu único filho que morreu, e é por isso que Abraão não precisou sacrificar Isaque no monte, porque o Senhor proveu o cordeiro. O Senhor proveu o cordeiro, e esse cordeiro é o teu filho, Senhor. Então é por isso que ocorria sacrifício de cordeiros, por causa do Cordeiro de Deus, que também é o pastor das nossas almas, que também é o único Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Enfim, é isso, que é o Deus dos deuses também. Então, meu Senhor, tu proveste o cordeiro, porque somente o teu próprio braço, como diz em Isaías 50 e pouco, 60 e pouco, 63, se não me engano, só o teu braço, Senhor, foi capaz de prover a salvação, porque você viu que não havia quem clamasse por justiça, que não havia quem pudesse salvar os homens, não havia quem não pecasse. Todos estavam desprovidos da tua glória, Pai, destituídos da tua glória, da tua salvação. Por isso você teve que enviar o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar, Senhor. Então, glória a Deus, aleluia. Por isso que ele teve que enviar o Filho dele, meus irmãos, para morrer no nosso lugar, para que o sangue dele pudesse nos conceder, né, a vida eterna, para que ele pudesse pagar a dívida, como inclusive está escrito numa parábola, né, que ele fala. Ele pagou a dívida que nós não poderíamos pagar, e é por isso que nós temos que também perdoar aos nossos devedores, para que Deus nos perdoe. É por isso que nós temos que ter misericórdia com as pessoas, assim como Ele é misericordioso conosco. Então, Ele é o nosso refúgio nos tempos de angústia. Ele é o refúgio. Não é psicologia, não é sabedoria de homens, não é meditação, não é budismo, não é nada, mas Ele preenche seu coração. Ele é o nosso refúgio, Ele é o único Deus. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Criador dos céus e da terra, o único Deus. Somente Ele é digno de louvor, de exaltação, de glória. Nenhum ídolo, ninguém. Só Ele. Glória a Deus. Então, esse foi o Salmo 9 e aquilo que o Espírito colocou no meu coração. Nós temos o Salmo 103, 3, que está anotado aqui. Eu vou falar também, não é o foco do vídeo, né? Mas Ele é aquele... bendize, ó minha alma, meu Senhor, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e o que sara todas as tuas enfermidades. Então Jesus fez tudo na cruz, como diz em Isaías 53. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. As dores, as enfermidades estavam sobre ele. Todas as transgressões, os pecados, os homicídios, os suicídios, ou assim, pensamentos suicidas, a iniquidade, o egoísmo, a morte, a fornicação, a mentira. Pensa, tudo foi colocado nele, os pecados dos salvos. Então foi muito pesado. Fora todos os açoites que ele levou na frente, estava todo ensanguentado, tudo, o rosto, tudo destruído. As costas dele, ele derramou o sangue dele por nós. Então, além do sofrimento físico, que foi a pessoa... Cara, eu creio que foi a que mais sofreu naquele período de tempo, né? Porque assim, no sentido físico, pessoas podem ter sido torturadas por meses, podem ter sofrido fisicamente. Só que o sacrifício dele, o sofrimento dele não foi só físico. Foi na alma que foi colocado os pecados dos homens ali no jardim do Getsemane. Ele suou sangue. Foi colocado os pecados, as transgressões, as enfermidades, tudo nele. Foi isso que ele fez por nós. E é por isso que só o sacrifício de alguém que era um cordeiro, sem pecado, o único que não pecou, sem pecado, imaculado, perfeito, que teve que morrer no nosso lugar para a gente ganhar a salvação, o perdão de Deus, a vida eterna, para ser lavados no sangue do Cordeiro. Então, através dele a gente recebe o acesso ao céu, o acesso à vida eterna, o acesso
a tudo que a gente nem merece, sabe? Nem merece, porque é vida eterna, é a glória, é alegria para sempre, é viver com Deus, com riquezas da glória, assim, com a presença de Deus, diante da árvore da vida, dos frutos da árvore da vida, do alimento que vai ter lá, que vai ser muito gostoso. Vocês acham que no céu não vai ter comida? Claro que vai ter. Direto ali nas bodas do Cordeiro, já vai ter. Só que o que mais importante, né, vai ter os rios da água da vida também, que fluem do trono de Deus e do Cordeiro. Os rios da água da vida, porque ele é a fonte das águas vivas, né? O mais importante, além de se regozijar na criação dele pela eternidade, porque se ele criou esse céu, essas estrelas, esse mundo, todos os animais, cada inseto, cada... Cara, pense no animal aí, pense no pinguim, pense tipo no ornitorrinco, pense na galinha, no leão, em tudo, na girafa, tudo tipo foi ele que criou, tudo de bom. Eu só não digo que Deus tenha criado algumas doenças, é isso aí eu creio que vem de Satanás, vem do pecado e de Satanás. Mas assim, tudo de bom ele criou. A ciência, né? Tipo, cara, tá escrito no livro de Jó que ele que criou, deu peso para o vento, ele que fez com que as nuvens fossem do jeito que são, que elas ficam no céu lá. Então ele criou toda a ciência, né? Nós não podemos separar Deus da ciência. Ele é superior a tudo isso. Ele criou a ciência. Quando a ciência comprova as coisas de Deus, glória a Deus. Mas quando a falsa ciência nega o dilúvio, quando a falsa ciência quer negar a palavra de Deus, nós sabemos que é mentira. Porque seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, né? E o mundo passa, suas concupiscências, tudo passa. Mas as minhas palavras não passarão. As palavras de Deus são eternas, são vivas. E é em tempos como hoje, nos fins dos tempos, em tempos de caos, em tempos de egoísmo, em tempos em que o amor se esfriou, em tempos de morte, de enfermidade, de mentira, de governo corrupto, de satanismo explícito nos shows, cada vez mais explícito no mundo. É nesse tempo em que cada vez mais a gente percebe a necessidade de Deus, porque Ele é eterno, Ele permanece, Ele é a rocha viva da nossa salvação. A nossa casa tem que estar sobre a rocha, que é aquele que guarda as palavras de Jesus e que guarda as palavras de Deus, do Evangelho, né, da Bíblia em si. O canon bíblico, 66 livros confirmados pelo Espírito Santo, é a palavra de Deus. Então, é interessante isso, né? Que no mundo, cara, eu lembro quando eu era criança, com tanto medo, assim, será que não vai cair esse teto do nada? Será que não vai entrar um ladrão do nada? E eu conversei, assim, com uma criança, um parente lá hoje em dia, esses tempos, cara, ele tem medo também, assim como eu, tipo, não conseguia dormir sozinho, ia dormir na cama dos pais. Porque sem Deus, tipo, não que ele não tenha Deus, tá? Mas tô dizendo assim, enfim, eles ainda estão se aproximando muito de Deus, mas eles já creem em Jesus, isso é muito maravilhoso. Só precisam, enfim, deixar de lado a religião, o catolicismo, enfim, né? As imagens de escultura, mas isso aí é entre eles e Deus. Estou intercedendo, fazendo a minha parte, e o Espírito Santo está aí para nos ajudar. Mas o que eu quero dizer? Quando eu era criança, eu tinha muito medo de algo acontecer do nada. Eu não sabia se Deus era real mesmo. Tinha vários fatores. E Deus, ele vem para tirar esse seu medo da morte. Ele vem para tirar o medo da morte, ele vem para te dar a convicção da vida eterna. Ele dá sinais, ele mostra que ele é real. Ele, tipo, vai te enchendo tanto do espírito que você perde o medo de morrer. Você perde o medo de dormir. Então, cara, você sacrifica aqui, beleza, tô orando, tô lendo a Bíblia, tô sacrificando, tô santificando minha vida. Só que Deus, ele te retribui abundantemente, além do que pedimos ou pensamos. Então, cara, ele te dá saúde, te dá paz, te dá alegria, te dá, tipo, paz financeira também. Mesmo que você não seja rico, ele te dá essa tranquilidade. Mesmo que às vezes passe por tribulações financeiras, tipo, tudo ocorre para o bem daqueles que amam a Deus, né? A palavra diz. Então, mesmo que a pessoa passe por dificuldades, é porque Deus está te fortalecendo.
tá te provando, te testando para você ficar mais forte ainda. Então, dê graças a Deus nas tribulações, assim como Paulo dava os apóstolos. Mas assim, Jesus falou assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então ele não veio para te trazer uma vida de miséria. Ele veio sim para trazer abundância na sua vida espiritual, porque em primeiro lugar é o reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e o resto vos será acrescentado, seja família, seja saúde, seja um chamado, um propósito. Literalmente, tudo ele acrescenta. Um trabalho, sabe? Tudo é ele que acrescenta, mas o importante é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O mundo pode te chamar de louco, de fanático, de extremista, de alguém que, cara, é um louco aí, evangélico, que tá buscando a Deus e não faz sentido, né? Você busca muito a Deus, cara. Podem te chamar do que for. No fim das contas, é a gente que vai dar conta quando a gente estiver face a face com Deus no dia do juízo. É a gente que vai receber o galardão daquilo que a gente sofreu, padeceu pelas almas e que a gente padeceu pelo Evangelho, pela verdade, que a verdade tem um peso, né, que a gente carrega, mas ela liberta também. Então, cara, como cada um vai dar conta por si, não escutem as vozes do inimigo, as vozes do diabo, para desistir, para parar, mas vamos continuar em frente, sem parar, meus irmãos, sem parar, vamos até o fim. Então eu vou finalizar aqui o Salmo 119 com vocês. Entreguei a palavra que o Espírito colocou em mim, no meu coração. E a última parte aqui é a letra Tav. Ó, então, Bíblia King James, fiel 1611, muito bonito, muito legal. E, sinceramente, até hoje as que eu mais gostei foi a tradução Almeida e King James. Isso é muito bom, velho. É tipo uma mistura de formalidade, mas que ajudou, inclusive, desde que eu comecei a ler aos 15 anos, a ficar mais inteligente ainda, a adquirir vocabulário. E, ao mesmo tempo, não é aquele excesso de formalidade, como eu já li algumas bíblias católicas, assim. Tipo, muito formais, assim, mas é bizarro, você não consegue nem entender direito. Mas também, assim, NTLH é a pior que eu já vi. A Bíblia é totalmente moderna, assim, e com as traduções que distorcem da glória ali que realmente a palavra tem para nos dar, né? Simplificado demais, assim. Então, eu recomendo, não, sério, adquiram aí uma Almeida, revista e corrigida ou atualizada. Adquiram aí uma King James. Adquiram, nem que seja NVI também, nova versão internacional. Como que é? Enfim, sabe? Não sendo NTLH, já tá valendo, tá? Então essas são as minhas recomendações, principalmente Almeida e King James. Então, meus irmãos, vamos lá. Então, estamos aqui, né? Bíblia King James, maravilhosa. Daí comecei Salmo 119 faz tipo alguns meses com vocês, né? Começou aqui no Aleph, que é a letra A, que também é a letra alfa do grego, né? Aí Aleph, Bet, que é beta no grego, e aí vai. E aí por aí vai. O Vav aqui, né, que quem conhece, né, sabe que é a logo do Monster, que são as 3 garrinhas, na verdade é 666, porque a letra Vav é a 6ª letra do alfabeto hebraico, ela equivale ao número 6. Então, os caras colocam na cara ali o 666, e ainda tá escrito, tipo, o slogan deles, Unleash the Beast. Tipo, desperte a besta, velho. A besta totalmente tem a ver com o Apocalipse, né? Que fala sobre a besta, né? Que é o anticristo, Satanás, não sei o quê. Então é muito louco, velho. O mundo jaz maligno, tipo, quem tá dormindo não consegue enxergar. Mas tá na cara, velho. Tá tudo na cara. Desperta tu que dormes, né? Porque a palavra diz que Satanás, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandecesse a glória do Evangelho de Cristo. Mas quando o Espírito Santo ilumina o seu coração, o seu entendimento, você, tipo, nossa, agora eu tô enxergando, cara, a batalha espiritual, como que Deus é real, como que esse mundo jaz maligno, e, tipo, agora eu consigo entender a luz de Deus.
É muito incrível, cara. Muito incrível. Então, só um comentário breve aí sobre o Monster, né? Uma curiosidade. Eu já falei no vídeo sobre nutrição, inclusive, eu recomendo. Entre nas playlists do canal, tem a playlist de nutrição. Deixa eu só mostrar pra vocês, ó. Beleza, daí tem as letras aqui, eu falei todas, só falta TAV. Então, antes de finalizar o vídeo e ler o TAV, eu quero só passar alguns recados, né? Então, meus irmãos, olhem as playlists do canal, verifiquem. Tem do livro de Atos que eu tô fazendo, Isaías, Profeta Elias. Nossa, tem tanta coisa pra fazer ainda. Tem que começar Samuel, Eliseu. Mas é que é muita coisa, meus irmãos, eu tô me esforçando. Mas tem, assim, dos evangelhos, Novo Testamento, Velho Testamento, Apocalipse, que eu fui até o capítulo 5 já. Tem sistema religioso, que eu falo, explico por que as doutrinas estão erradas de várias seitas religiosas, não de forma, tipo, para gerar contenda, mas para gerar esclarecimento e entendimento na igreja. Tipo, tal seita tá errado nisso, mostrando pela Bíblia, pela palavra de Deus. Então, essa playlist muito boa do sistema religioso. Então, tem várias aí, tá? Tem outras, muitas epístolas dos apóstolos, provérbios, salmos. Então, tem de tudo. E que o Criador, tipo, vos guie, assim, se for da vontade dele, se realmente esse canal puder edificar a vida de vocês, que o meu maior desejo é servir, sabe? Poder, tipo, saber, eu quero saber de vocês, saber que o canal, que eu tô podendo ajudar a vida das pessoas, porque eu não faço isso por mim, tipo, por ter inscritos, ou por like, ou porque Deus já preencheu tudo, assim, tipo, eu só quero agradar Ele, o meu alimento, é igual Jesus falou, é fazer a vontade de Deus. Esse é o meu alimento, não é, tipo, receber elogios de homens, sabe? Ele que me preenche, então... Só que não é questão de elogios, mas eu gosto muito de, tipo, saber que eu tô ajudando na vida de vocês, que eu tô se o canal, né, o Espírito Santo, se eu tô podendo ser usado como um vaso para pregar a verdade, para dar conhecimento, sabedoria, revelação, para encher vocês da vontade de ler a Bíblia, do conhecimento de Deus, de, sei lá, orar, se eu consigo incentivar para coisas boas, né? Através daquele que habita em mim. Então eu quero saber, deixem nos comentários aí, tipo, se o canal tem ajudado vocês, se esses vídeos têm edificado. Porque esse é o meu objetivo, meus irmãos. Isso é o meu alimento, é servir a Deus, é ajudar as pessoas através da verdade, porque a verdade liberta, através do amor, da consolação de Deus, da esperança. E é isso, basicamente, assim, de uma vida separada para Deus. E isso que é o mais importante, assim, cara, visar as coisas que são do alto, como Paulo diz, né? Vocês que nasceram de novo, pensem nas coisas que são do alto, não nas coisas terrenas. Então, pera aí. Opa, tô finalizando o vídeo aqui. Então, finalizando aqui, na letra Tav, né? Salmo 119, versículo 169. Que o meu clamor chegue perto de ti, ó Senhor. Dá-me entendimento de acordo com a tua palavra. Que a minha súplica chegue diante de ti. Livra-me conforme a tua palavra. Os meus lábios proferirão o louvor quando tiveres me ensinado os teus estatutos. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. Deixai a tua mão me socorrer, pois eu escolhi os teus preceitos. Ou seja, uma decisão que a pessoa tem que tomar, né? Você tem que escolher os preceitos, você tem que escolher servir a Deus, seguir Ele, se render a Ele. Então é isso que ele está dizendo aqui. Desejei a tua salvação, ó Senhor. A tua lei é o meu deleite. Que a minha alma viva e ela te louvará. E que os teus juízos me socorram. Desgarrei-me como uma ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Então é interessante como eu sempre falo, a Bíblia está 100% conectada, né? Ele está falando aqui sobre a ovelha perdida e para Deus buscá-lo, né? Que é como Jesus disse, cara, ele é aquele que vai atrás
da ovelha perdida. Ele deixa as 99 para buscar a única ovelha perdida. Esse é o amor dele que ele tem, essa é a misericórdia dele. Então, às vezes a ovelha ali se feriu, se escandalizou com alguma coisa, a ovelha se afastou, se distraiu ali com o mato, com as mentiras, com as coisas do mundo, seja o que for. Mas ele vem e resgata a ovelha perdida e o filho pródigo volta para casa. Então, é isso, meus irmãos, tá bom? Eu acho que é o suficiente, já falei bastante coisa. Aí nos próximos vídeos, só pra mostrar o planejamento pra vocês, eu quero falar mais Salmos, quero continuar Provérbios, que eu parei no 9. Tem que finalizar o Evangelho de Mateus, que falta capítulo 27 e 28. Então tem muitas coisas, né? E tirando esses planejamentos, né, do Evangelho, eu sempre quero deixar o Espírito Santo também guiar, falar o que ele quiser. Esse é o objetivo, né? Mas eu acho muito legal, ter essas séries bíblicas. Então, é isso, meus irmãos, tá bom? Deixem nos comentários também, se vocês querem algum tipo de vídeo específico, algum tema específico, alguma parte da Bíblia específica, seja o que for. Relembrem aqui, porque eu lembro que alguns irmãos já falaram, mas eu já anotei muitas coisas, mas é difícil de lembrar de tudo, né? Então, falem aí, tá bom? Eu tô aqui pra servir vocês e não o contrário. Então, tudo que eu peço aí, apoiem o canal, se inscrevam, compartilhem. Se o canal ajuda vocês, deixem o gostei e só isso basta, assim. Porque é isso, meus irmãos. Eu sou muito grato por vocês estarem aqui. Então, porque no fim das contas, quando a gente serve, a gente que é o mais edificado. Se você, sacrifica por alguém, se você tá orando por alguém, se você tá, sacrificando pelo Evangelho, servindo as pessoas, no final das contas é você que é o mais edificado. Então vale muito a pena servir. Mas óbvio, não servir com interesse, com coração puro, mas no sentido de que vale a pena. Vale a pena cada sacrifício, cada lágrima, cada dia assim que você persevera, cada sofrimento, cada dor, e vale a pena. E depois Deus te recompensa com mais abundância ainda de alegria, de paz. Então é só resistir nas tentações, nas provações, que Deus vai te fortalecendo, né? As tribulações também servem para a glória dele. Os padecimentos servem para a glória dele e para a glória vindoura. Então, é isso. E para te forjar, às vezes, para o seu chamado, para o seu futuro. Ele está nos ensinando, né? A cada dia nós vamos aprendendo, a cada semana. Então, as provas também vêm para isso, para nós ficarmos mais fortes, podermos glorificar o nome dele através de tudo que ele nos der. Seja prosperidade, seja através da saúde, através da força que ele nos dá, do conhecimento, tudo é para ele, não é para nós mesmos, né? Tudo é para ele, tudo foi feito para ele e foi feito por ele, para ele, e a ele seja então a glória, a honra para todo sempre. E é isso, só ele é digno de louvor, só ele é santo, só ele é o único Deus, tá bom? Então, que o Criador vos abençoe, meus irmãos, obrigado por terem acompanhado até aqui. E fiquem atentos aí para os próximos vídeos, acompanhem outros vídeos. E é isso, um abraço a todos e até a próxima.